E aí, galera, eu sou o Ralfa e hoje nós vamos falar sobre um dos queridinhos da academia, a substância. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Mas caso você ainda não tenha assistido, A Substância, dirigido por Coralie Farragut, é um filme do gênero body horror que conta a história de Elizabeth Sparkle, uma atriz de Hollywood que perdeu seu emprego por ter chegado aos 50 anos, mesmo que ela seja uma diva belíssima e em forma. E as pessoas sempre querem coisas novas. E aos 50? Bom, isso para. Por causa disso, ela começa a fazer o uso da substância, uma droga clandestina que promete criar uma versão melhor do usuário, mais jovem, mais atraente, mais perfeito. Uma única injeção destrava o seu DNA, iniciando uma nova divisão celular que libertará outra versão sua. O que eles não contam é que a droga literalmente cria uma nova versão da pessoa, e nem o quanto esse processo é bizarro e doloroso. A droga cria uma nova versão de Elizabeth, a Sue. E a única regra é, ela vai viver 7 dias como Sue, enquanto a Elizabeth descansa. E depois ela vai viver 7 dias como Elizabeth, enquanto a Sue descansa. Elas são a mesma pessoa e precisam ter esse equilíbrio. Mas se essa regra não fosse quebrada, nós não teríamos um conflito. Você não pode escapar do seu ser. Vejam o filme porque ele conta a história de uma maneira visual tão perfeita que nenhum resumo de internet seria capaz de reproduzir em palavras. E além de ser um filme de qualidade, A Substância tem sido comentado por conta dos principais temas dele, como machismo, pressão estética, envelhecimento, consequências de procedimentos estéticos, entre outros. Mas o conflito entre Elizabeth e Sue me chamou a atenção por uma questão. E quando a sua melhor versão se vira contra você? O ponto de partida do conflito do filme acontece quando Elizabeth começa a se comparar com o quanto Sue está sendo bem-sucedida, desejada e poderosa. E essa comparação acaba se tornando uma prisão para Elizabeth, já que Sue é tão bem-sucedida que ela já não vê mais sentido em viver como Elizabeth, passando seus dias como uma atriz presa em casa, vendo televisão e se empanturrando de comida. Até mesmo quando ela tem um encontro, toda vez que vê a imagem de Sue, a Elizabeth fica cada vez mais insatisfeita com a sua aparência e preocupada com os sinais da idade, a um ponto de ela não conseguir nem sair de casa para esse encontro. E na vida real, isso é refletido na maneira como somos constantemente levados a nos comparar com versões idealizadas, seja do que gostaríamos de ser ou de pessoas bem-sucedidas à nossa volta. Nesse processo de tentarmos nos encaixar em uma versão idealizada, acabamos ficando cada vez mais insatisfeitos com quem somos e perdendo de vista as qualidades que nos tornam únicos. Esse conflito interno entre quem somos e quem gostaríamos de ser pode parecer apenas um dilema comum, mas ele se intensifica muito quando a nossa melhor versão se transforma em um juiz cruel. E me lembrou de um vídeo que traz uma reflexão muito interessante. Será que você tem a síndrome da saúde mental insuficiente? Esse diagnóstico é inventado, gente, eu acabei de inventar. A síndrome da saúde mental insuficiente aparece em pessoas que são ansiosas e são perfeccionistas, e o seu principal sintoma é a exaustão. O que acontece é que essas pessoas buscam melhorar e evoluir. Elas se responsabilizam pelo que elas sentem e elas querem mudar as coisas. O que acontece é que tudo que elas aprendem que poderia fazer com que elas se sentissem melhor passa a ser usado pelo lado crítico e perfeccionista delas para criticá-las. E geralmente a pessoa que não consegue entender isso, ela não teve uma referência de pessoas que se cuidavam ou de pessoas que cuidaram dela. O nosso cérebro, ele tende a focar mais nos nossos erros e falhas do que nos acertos. Esse é um mecanismo de sobrevivência, já que nós aprendemos com os erros para evitá-los no futuro. Mas quando isso se torna um ciclo de autocrítica constante, nos colocamos numa posição de insatisfação, como se nunca fôssemos bons o suficiente. E o que poderia servir de motivação acaba se tornando paralisante. E no caso de Elizabeth, essa pressão psicológica é externalizada de uma forma gráfica, com Sue se tornando uma entidade real, substituindo e roubando o espaço dela. Você não existiria sem mim.
mas na vida real essa dinâmica acontece internamente. Criamos a ideia de um eu ideal e usamos essa imagem para nos medir e julgar, ignorando que essa melhor versão é apenas uma projeção inalcançável. Eu quebro agora se você tá duvidando, minha filha. A solução não é ignorar o nosso desejo de evoluir, mas transformar essa relação em algo mais saudável, aceitando que a nossa melhor versão não é um destino final, mas um processo. Até porque o que consideramos ideal hoje pode não ser o mesmo daqui a alguns anos. Outra maneira é enxergar que o nosso crescimento vai ser mais produtivo quando ele vem acompanhado de autoempatia do que quando ele vem acompanhado de críticas excessivas. E uma terceira maneira é olhar para tudo aquilo que já foi alcançado e entender que a nossa evolução é um processo gradual e não simplesmente sair do ponto A até o ponto B de um dia para o outro. No fim, Elizabeth e Sue representam um conflito interno que todos vivemos. Até que ponto devemos buscar a nossa evolução sem nos perdermos? Talvez a verdadeira paz não esteja em nos tornarmos uma melhor versão de nós mesmos, mas em aprender a amar quem somos enquanto seguimos esse caminho.